E aí galera, hoje é dia de análise do primeiro episódio do Cavaleiro da Lua com spoilers. Então se você ainda não assistiu ao episódio, sai desse vídeo agora e assiste a minha análise sem spoiler que eu tô deixando aí no card e na descrição desse vídeo. E depois que você assistir ao episódio, você volta aqui, beleza? E antes da gente começar, eu queria te pedir, te convidar a se inscrever aqui nessa bagaceira de canal. Ele é novo, comecei a ter menos de um mês. Ainda tem muita coisa aí pra melhorar, eu sei, mas eu tô me esforçando pra trazer esse tipo de conteúdo que eu amo demais pra vocês. E eu queria contar com o apoio de todos vocês. Então se inscreve aí, que você já me ajuda demais, eu seria eternamente grato. Ativa também as notificações ali no sininho para que o YouTube possa te notificar sempre que eu postar um vídeo novo por aqui. E deixa aquele like maroto, beleza? E nós já enrolamos demais, vamos logo para nossa análise do primeiro episódio do Cavaleiro da Lua, depois da vinheta. Vale lembrar uma vez mais que a série sofreu algumas mudanças, muitas mudanças com relação aos quadrinhos do Cavaleiro da Lua. E do meu ponto de vista, essas mudanças tornam a história ainda melhor. Dito isso, o episódio já começa mostrando o nosso queridíssimo Ethan Hawke, que na série está interpretando o vilão Arthur Harrow, praticando o que seria uma espécie ali de ritual, provavelmente para começar os trabalhos do dia. E diga-se de passagem, que ritualzinho pesado esse que ele está fazendo, Simplesmente quebra um copo de vidro, coloca os cacos dentro de uma sandália antes de calçar e sair caminhando completamente de boas. E isso tudo acontecendo ao som de Every Grain of Sand, do Bob Dylan, que eu acho que não tinha uma trilha sonora melhor para esse momento. Se você conhece a letra dessa canção, você vai entender que ela tem tudo a ver com o personagem ali do Ethan Hawke. Aí depois nós temos a famigerada introdução dos filmes e séries da Marvel e logo em seguida temos o nosso protagonista acordando um pouco assustado enquanto a trilha sonora maravilhosa, e eu não vou parar de dizer isso, nos traz Engelbert Humperdinck com a canção A Man Without Love. E mais uma vez, que sacada incrível, parece que as músicas foram feitas para essa série, O refrão da música diz: todo dia eu acordo e parece que eu estou quebrado. E em determinado momento do episódio, o nosso protagonista ele diz exatamente isso, Ele diz que sempre que acorda parece que foi atropelado por um trem. Então, sem contar nos trechos da canção onde fala sobre solidão, e tem completamente tudo a ver com o que vai ser abordado aqui, pelo menos com essa faceta do personagem que não é apresentado a nós primeiramente como Mark Spector, mas já de cara como Steven Grant. Para você que não entende o porquê isso é importante, é que nos quadrinhos, inclusive, tem um vídeo aqui nesse canal falando sobre a origem do Cavaleiro da Lua nos quadrinhos. Eu tô deixando aqui no card e na descrição do vídeo para que você que não conhece a história do personagem ainda possa conhecer, Tá mais situado na história do Cavaleiro da Lua. O que acontece, jovens gafanhotos, é que nos quadrinhos a história nos apresenta como a personalidade principal do personagem Mark Spector, sendo que somente depois ele cria uma espécie de disfarce outras personalidades, sendo uma delas a de Steven Grant. Aqui na série o que aparenta é, pelo menos nesse primeiro episódio, eles apresentam um Steven como a personalidade principal. Mas eu acredito que o que será explicado mais à frente, nos próximos episódios, é que sim, Mark Spector é a mente principal daquele corpo, mas ele já é o Cavaleiro da Lua há muito tempo. E ele criou o Steven Grant depois, assim como nos quadrinhos, o quadro de esquizofrenia do rapaz se agravou ao ponto de o personagem dele ter tomado uma consciência à parte, fazendo assim existirem duas consciências dividindo o mesmo corpo. Esse fato de Mark Spector já ser o Cavaleiro da Lua há muito tempo e ter criado o Steven em seguida, explica inclusive o fato do Steven acreditar sofrer de uma espécie de mega sonambulismo há muito tempo. Pois já nesse começo de episódio nós vemos que ele toma algumas medidas antes de dormir que provém de alguém que já sofreu muito com essas situações e resolveu fazer alguma coisa a respeito. Nós vemos ali que antes de dormir ele põe uma fita azul na porta por causa de ele sair à noite dormindo, e quando ele acordar de manhã a fita vai estar mexida ou rasgada. Ele coloca também a areia em volta da cama para pegar pegadas dele caso ele se levante, além de utilizar meios de concentração para evitar dormir profundamente, como áudios de concentração e um cubo mágico. Parece meio louco, Pois é. Além disso, ele ainda amarra o tornozelo na cama e tem um peixinho chamado Gus, que tem uma nadadeira menor que a outra. Mas isso não é tão interessante, pode não significar nada, a menos que ele tenha comprado esse peixe para dificultar que alguém compre um exatamente igual para pôr no lugar. Não sei, talvez. O Steven também recebe correspondências e ligações ali
provavelmente diariamente da sua mãe, né? E meus amigos, eu não estranharia se no decorrer da série for revelado que essa mãe, na verdade, não existe, não passa de frutos da mente perturbada dele ali, pregando mais uma de suas inúmeras peças. Afinal, se a mente principal do corpo for mesmo Mark Spector, como eu acredito que seja, não tem como Steven Grant ter uma mãe, né? E eu ainda vou um pouco mais além. Sabe o vendedor de vassouras que o Steven encontra ali na porta da casa dele e fala com ele, né? Eu não estranharia nem um pouco também se lá pro episódio 4 mostrar ele falando com o velho vendedor de novo, e em seguida mostrar um segundo take dele conversando ali sozinho, como se o velho também fosse só fruto da imaginação dele. Pode ser viagem minha? Pode, e provavelmente é. Quando Steven chega no trabalho é que nós confirmamos mais uma grande diferença dessa adaptação, porque ele não é um bilionário como nos quadrinhos. Na verdade, ele trabalha em uma loja de presentes que fica dentro de um museu egípcio e tem uma chefe insuportável. Steven também é rejeitado, solitário e desastrado. Ao chegar no museu, ele demonstra ter um profundo conhecimento da mitologia egípcia. Provavelmente é um resquício da mente de Mark, a sua faceta mercenária, que já teve diversas aventuras ali no Antigo Egito. Felizmente, ele é sempre repreendido quando tenta falar algo sobre os deuses do Egito, a cultura egípcia, sendo limitado única e exclusivamente a vender coisas para crianças na loja de presentes. Lá no trabalho, o Steven descobre que ele tem um encontro marcado com uma das funcionárias do museu, mas ele mesmo não se lembra de ter marcado, porque quem marcou, na verdade, esse encontro provavelmente foi o Mark, que certamente tem uma personalidade mais extrovertida, mais determinada, diferentemente do Steven. Na próxima cena, enquanto ele segura um quadro que vai servir como uma espécie de marketing para alguma coisa ali do museu, Steven percebe que no quadro estão apenas 7 deuses, e ele menciona que na verdade são 9. A Marvel pensou que nós não notaríamos isso, mas nós notamos. Acontece que essa é uma citação a Enéade, uma espécie de conselho dos deuses egípcios. E essa é uma referência incrível. Você consegue imaginar o quão grandioso seria se esses deuses aparecessem na série? Eu não acredito que isso vá acontecer agora na primeira temporada, mas no decorrer da série é possível que sim. Esses caras não fariam uma referência assim à toa, pelo menos do meu ponto de vista. A cena troca para o Steven saindo do trabalho, sentando ali, conversando com uma estátua numa fonte, né? O que reafirma para nós o quão solitário ele é, já que a cena deixa claro que ele senta ali constantemente para conversar com alguém que não vai responder. E além do fato de ser o único amigo aparentemente ser um peixe. Para a estátua, ele conta sobre como se sente quando vai dormir, de como parece que o corpo dele quer ir a lugares que ele não conhece, ou sobre quando ele dorme e acorda em lugares estranhos. Mas, galera, eu tenho uma surpresa para contar para vocês. E se você acha que essa surpresa é sobre a estátua, você está completamente certo. Eu fui pesquisar o elenco da série e descobri que, na verdade, aquela estátua é um daqueles artistas de estátua viva, que é interpretado pelo ator Sean Scott. E ele está acreditado como um personagem chamado Bertrand Crowley, que nos quadrinhos é um mendigo, na verdade, não uma estátua humana, não uma estátua viva, e parceiro recorrente do Cavaleiro da Lua, trabalhando mais como uma espécie de informante para ele. Então, provavelmente, a estátua viva vai ser recorrente nessa série também. Na cena seguinte, nós vemos o Steven mais uma vez no seu dilema de tentar não dormir, o que, obviamente, ele não consegue fazer e dorme. E a cena já corta para ele acordando em um chão com grama e com a mandíbula aparentemente deslocada num lugar totalmente estranho. O que pode ter acontecido é que o Mark estava no controle do corpo, caiu de algum lugar, desmaiou, fazendo assim com que Steven voltasse ao controle do corpo. E é nessa hora que Steven começa a ouvir a voz do deus da lua e da vingança, o primeiro e único Khonshu. Khonshu ali, em um primeiro momento, ele é ríspido com o Steven, pede que ele devolva o controle para o Mark. O deus da lua tem uma rápida aparição atrás do Steven, e se você já assistiu a minha análise sem spoiler, deve se lembrar muito bem que eu falei que o CGI da série não é tão bom. E eu falei isso lá principalmente por conta dessa cena. Na primeira vez que eu assisti, me deu assim uma estranheza com o CGI e em algumas outras cenas também, mas a mais evidente foi essa. Eu não achei que o Khonshu, o design dele ali ficou muito bom, né? Não achei que ficou tão bom. Achei que poderia ter sido melhor, mas isso é uma coisa que a gente releva. E o Steven percebe que está com uma espécie de escaravelho dourado, então ele é perseguido por alguns capangas ali e ele consegue fugir até encontrar uma pequena multidão que está seguindo um homem, então ele dá de cara ali com o Arthur Harrow, que é o grande vilão da história, né?
E aqui entra mais uma alteração, do meu ponto de vista é muito melhor do que nos quadrinhos. O que acontece é que eu acredito que os produtores eles escolheram esse vilão, o Arthur, como o vilão principal da série justamente para alterar tudo que ele é nos quadrinhos, transformá-lo num vilão mais relevante, porque nos quadrinhos ele era um cientista que apareceu uma única vez, em um único volume, em Moon Knight, volume 2 de 1985. E somente, nunca mais até hoje ele voltou a aparecer. E lá nos quadrinhos, o Arthur, ele sofria de uma doença chamada neuralgia do trigêmeo, que resultava numa tração muscular no rosto dele que o deixava com um sorriso assustador sempre aberto. Ele não conseguia tirar aquele sorriso do rosto. Ele secretamente era financiado por uma organização secreta da Marvel chamada Omnium. Já na série, Arthur é apresentado como líder de uma seita que cultua a deusa egípcia Ammit, que na verdade está mais para um demônio, né? Um misto ali de hipopótamo com crocodilo e leão, que são os maiores predadores ali na visão do povo egípcio, né? Na série, Arthur não possui aquela mesma doença facial e nem é um doutor. Ele é uma espécie de sacerdote a serviço de Ammit. As pessoas o seguem e são julgadas por ele. O mesmo recebeu da deusa Ammit uma tatuagem na forma de uma balança. E se vocês não sabem, na mitologia egípcia, acredita-se que quando alguém morre, passa por um julgamento perante a balança da justiça, onde o coração do sujeito é colocado de um lado da balança e do outro é colocado a pluma de Maat, a deusa da verdade. Caso o coração seja mais pesado que a pluma, aquela alma seria devorada por Ammit, que não, por coincidência, quer dizer devoradora de almas. O lance é que Arthur faz o mesmo ao julgar os seus seguidores, segurando suas mãos. Se a balança ficar verde, a pessoa é pura e segue a vida, mas se ficar vermelha, ela morre ali mesmo na frente de todo mundo. O ator Ethan Hawke revelou que seu personagem é inspirado num líder de seita que realmente existiu no nosso mundo. O nome dele era David Koresh e ele acreditava ser o último grande profeta, né? E ele conseguiu ali vários seguidores também naquela época. Arthur percebe que o mercenário está no meio do povo e usa um recurso para identificá-lo, dando um sinal que somente um intruso não entenderia. E então ele pede o escaravelho de volta. Cara, esse escaravelho ele pode ter algumas interpretações. Por exemplo, em Moon Knight anual, né, o volume anual número 1 de 2019, o Cavaleiro da Lua enfrenta Kang, né, o Conquistador, por 3 itens poderosos. O primeiro é um cetro capaz de focalizar o tempo. O segundo é um Ankh, capaz de conceder conhecimentos para controlar o tempo, e um escaravelho que mastiga o tecido do tempo. Talvez seja esse escaravelho ou não, vamos esperar para ver. Acontece que o Steven, contra a sua própria vontade, não consegue entregar o artefato. Ele então é atacado e ele tem umas trocas com o Mark. Para nós é tudo muito rápido, ele revira o olho e volta num segundo e já aparece com a mão suja de sangue, todo mundo caído no chão. A luta é cortada, mas isso é realmente muito bom, é interessante, a gente entende o porquê que a luta é cortada. É porque a gente está vendo tudo da perspectiva do Steven e não do Mark. Depois nós temos mais cenas de perseguição muito empolgantes, onde ele consegue pegar ali um carro de sorvete para fugir e novamente tem aquela troca com o Mark. Isso é simplesmente demais. O Steven acorda ali no quarto dele e fica feliz porque tudo aparentemente foi um sonho. Tá tudo normal, tá tudo de boa, até que ele olha para o Gus. O peixe dele, que tinha uma barbatana menor, agora tem 2 barbatanas normais. Ele vai até o pet shop dizer que o peixe antes tinha uma barbatana menor e agora não tem. E aí a atendente diz que ele é louco, que ele foi lá ontem e comprou aquele peixe. E aí fica tudo bagunçado na cabeça dele e na nossa também. Depois ele percebe a hora e lembra do encontro que ele tem. Ele vai se arrumar, vai pro restaurante. A moça demora, não chega, então ele liga para ela. E ela diz que esperou ele na sexta. E é então que ele percebe que já era domingo e ele passou 2 dias dormindo direto dessa vez. E aí ele vai para casa, né, meio triste, e lá ele descobre uns arranhões no chão causados por um arrastar ali frequente da cadeira, né? E através disso ele encontra uma chave e um celular com diversas ligações perdidas de uma pessoa chamada Layla. Ele liga para essa pessoa e ela já começa a falar, né, surpreendida porque ele tá vivo. Ela, nossa, você tá vivo? E ele não entende nada, principalmente quando ela o chama de Mark. Então ela desliga o telefone, muito chateada com ele, né? Então ele volta a ouvir uma voz na sua cabeça. Ele começa a procurar de onde vem essa voz. Nessa hora é que aquele pé no horror pesa forte, meus amigos. Ele começa a ter umas visões sinistras do Khonshu no corredor, quase que num thriller à la James Wan.
com o homem torto ali de Invocação do Mal. E em dado momento ele olha para trás e dá de cara com o deus Khonshu e dá um grito, acordando dentro do ônibus já de dia, indo pro trabalho. O grito que ele dá na frente de todo mundo é totalmente esquizofrênico, você se coloca no lugar das pessoas ao redor vendo um louco gritar do nada no ônibus. Ele começa a ver Arthur nos lugares e chega no trabalho totalmente apavorado. E lá ele se encontra com um vilão que fica surpreso por ele realmente trabalhar lá, né? E aqui Arthur fala algo que me deixou com uma pulga atrás da orelha. Ele diz que é perturbador a voz na cabeça do Steven, né? Que ela nunca está totalmente satisfeita e quanto mais você tenta agradá-la, ela te devora por dentro até você virar uma concha oca. Meus amigos, será que Arthur estava se referindo à voz do Khonshu na cabeça do Steven? Será que ele sabe o que acontece com quem é um avatar do deus Khonshu? Ou será que ele mesmo já foi em outros tempos um avatar do deus Khonshu ou de outro deus egípcio, né? Enfim, isso aí é coisa pra gente esperar mais pra frente. Ele tenta julgar então o Steven com a balança da justiça, mas as inúmeras personalidades dentro dele faz com que a balança não consiga decifrá-lo. E então Arthur deixa ele ir. À noite o Steven tá fazendo ali uma espécie de inventário no museu e ele é atacado por um chacal enviado por Arthur. A criatura o persegue até que ele se tranca no banheiro e começa a ouvir a voz de Mark, pedindo que Steven permita que ele assuma o corpo. A jogada de espelhos é muito legal ali quando o Steven se comporta de uma forma e o reflexo dele se conforma de outra forma, mostrando que ali são as duas personalidades se encarando, se olhando, né? E o Steven acha que tá ficando louco, ele começa a bater na cara assim, como se estivesse mesmo alucinando, mas o Mark diz que ele vai salvá-los e pede o controle do corpo. Então o Steven, com muita relutância, permite que Mark assuma. E então nosso queridíssimo e aguardado Cavaleiro da Lua aparece ali nos 45 do segundo tempo e enche a cara do chacal de porrada que chega até a dar dó. E aí o episódio acaba deixando aquele gosto meio doce, meio amargo de quero mais. E você que já assistiu ao episódio aí do Cavaleiro da Lua, deixa aí nos comentários quais são as suas primeiras impressões desse episódio, o que você achou, o que você gostou, o que você não gostou. Galera, mais uma vez eu queria pedir para vocês me ajudarem. Você que chegou aqui nesse vídeo e ainda não é inscrito, se inscreve aqui no canal para fortalecer, se tornar também você um Cavaleiro Nerd e me ajudar demais. Eu agradeço de coração. Clica no sininho também para que o YouTube te notifique sempre que tiver um vídeo novo aqui. Deixa um like aí, beleza? E obrigado por assistir até aqui. Fiquem todos com Deus. Eu sou o Carlos, a gente se vê em breve e até jacaré.